Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 5 de junho de 2024, blog diário de 173 e minguando até 1117 dias. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo, ok? Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação. Muito a paz a todos. Muita graça, né, irmãos? Hoje vamos falar sobre os 6 príncipes, né? Os 6 primeiros príncipes, né? Ele é importante vocês saber a princípio que depois de João Batista, né? Contando do menor para o maior, parou aqui. Aí aqui entra uma intervenção divina, certo? Esses 3 aqui entram numa intervenção divina, que automaticamente não são 3, são 5, né? Contando com as línguas, Emmanuel e Jesus, vai dar 5, né? Vai dar 5 príncipes, certo? Até o Cristo vai dar 5. Mas aqui, esses 3 vai entrar para uma intervenção divina. Ok? Os príncipes são formados na glória de Deus do maior para o menor. Da glória de Deus vai contar como se fosse daqui, né? Daqui para trás, certo? Então eu vou dar o nome deles para vocês dissimular dentro, né, dessa Bíblia significativa. E se vocês têm um bom estudo bíblico, vai ficar fácil para vocês compreender, ok? Os 6 príncipes são formados na glória de Deus do maior para o menor. No Cristo isto fica invertido, sendo o menor para o maior. Considerando a glória de Deus, os 6 príncipes são, né? Primeiro 7. O 7, ele é referente a João, tá? O 7 dá no tempo real da profecia, naquele exato momento, onde estava Emmanuel. O 7, no tempo real da profecia que Emmanuel estava profetizando, 7 é João, ok? Enos é Pedro. Enos é Pedro. Estou fazendo essa dissimulação do livro de Gênesis até o tempo em que Emmanuel estava profetizando, para você compreender a ordem dele, né? Essa ordem da Bíblia significativa, essa formação é o que está na Bíblia, considerando o que vier a nascer primeiro. Então vamos de novo, repetindo. 7, né, referente a João. Enos, referente a Pedro. Caenã, referente a Paulo. Maalalel, referente a João Batista. Jered, referente a Elias. Enoque, referente a Moisés. Enoque, ele existe várias ideologias hoje nessas mídias, né, que as pessoas produzem. Enoque,
Existem várias ideologias apócrifas, né, que as pessoas acompanham, elas têm muito disso, calcular tudo, né. Eu automaticamente nunca interessei, mas aí as pessoas que têm bom estudo, seja na Bíblia significativa, seja a forma ideológica, de onde que ela está pegando informação, tudo isso vale, né, irmão? É só quem busca o conhecimento nunca fica dependente de ninguém, porque ele treina a sua consciência a se tornar pessoas independentes. A princípio, é isso que Deus quer para todos nós no Cristo, que as pessoas sejam independentes, que elas têm condições de produzir os seus frutos e que esses frutos sejam bons, certo? Agora, nesta formação eles estão alinhados, né? Vida e corpo dentro da glória de Deus, né? Aí quem é que nasceram? Mas é claro que eu estou tirando os 4, antes desse eu fiz os quatro primeiros príncipes, né? Eu não sei se é esse o título exatamente. Eu acho que é um ou dois antes desse blog diário que eu produzi. É claro que eu estou tirando os 4, tem a formação dos 4 príncipes também é uma continuação. Você pegar, porque os 4 primeiros príncipes ele vai dar referência a esses 4 que estão aqui, tá vendo? Vai dar referência aqui. E que de uma determinada situação, esses 3 aqui, certo? Vai entrar aqui no lugar desses, para formar o ato consciente aqui, a glória do corpo comum. Mas como tem sacrifício no corpo daqui de Emmanuel, aqui ele não vai aparecer como relacionamento social, ato consciente, vai aparecer como anticristo mesmo. Aí, todos os corpos vai ter que produzir os seus frutos, né? O anticristo vem aparecendo dessa forma para que as pessoas tomem o conhecimento e do conhecimento elas se libertem e das suas libertações elas conseguem produzir os seus frutos independentes. Deus sempre quer que as pessoas sejam independentes. Esse negócio de ficar aí dependendo de político, dependendo de mãe, pai, mãe, para ser, vocês nunca vai ter bom relacionamento. Vai ser sempre uma pessoa desprezível, porque é assim que a maioria das vezes você vê que quando as pessoas ela não têm independência, ela se torna um fardo para o outro. Ok? No Cristo, esta estrutura vai se formar do menor para o maior. É igual está aqui, ó, tá vendo? Aqui já está formando. Moisés, Elias, João Batista. Parou. Parou por quê? Porque vamos entrar numa intervenção divina. Vamos falar diretamente, sem ideologia. Esses 4 é de Deus. Esses 4 é de Deus. É Deus, a intervenção divina é Deus. Aí depois que entrar aqui, vai ser corpo comum. Já vai ser a realidade minha, realidade sua, realidade de cada um que está ouvindo, que está entendendo, está compreendendo. Não chega de ser um fardo para outras pessoas. Você tem que compreender que você vai ter que produzir os seus próprios frutos. Então, tudo bem. Parou aqui, intervenção divina. Ciência do bem, ciência do mal. A língua, né, a língua da vida e a língua da vida, a língua da morte até hoje. Tá dando dessa forma, porque essas línguas, essas 2 línguas, Emmanuel e Jesus, está amaldiçoada por causa do sacrifício do corpo vivo. Ela não tem um alinhamento adequado para que a gente possamos relacionar, ter um bom relacionamento, e nem para nós viver a nossa origem, nós transmitir essa consciência aos nossos irmãos e pedir um relacionamento honesto. Não temos essa capacidade, porque todos se escandalizaram pelo sacrifício do corpo vivo. Se não for pela inconsciência, é pelos atos inconscientes, que a maioria desses atos conscientes, eles são culpados, porque eles têm ciência no que eles fazem, e eles fazem, né? E eles fazem dessa forma. Então, a maioria dos atos conscientes, ele de uma certa forma, né?
existe uma participação direta, digamos assim, nessa intervenção de Cristo, que depois que deixou a intervenção, Deus veio a intervenção divina, veio a intervenção de Cristo. A intervenção de Cristo é o próprio anticristo. Deus formou o Cristo e as pessoas criaram o anticristo. A criação do anticristo são imagens de corpos, são seres imaginários que imaginam o que poderia ser o relacionamento social, que imaginam o que poderia ser ele mesmo, que muitas das vezes eles imaginam ser uma pessoa rica, grandiosa, bem-sucedido, com coisas que isso vai ausentar a gente de alguma forma dos nossos atos consequentes. Não ausenta dinheiro, né? Nada disso vai ausentar vocês dos seus atos consequentes. Por isso, ganhe conhecimento, restabelece uma aliança com Cristo e tome consciência de tudo, ok? De todas as coisas que está sendo dito. Então vamos lá. No Cristo, esta estrutura vai se formar do menor para o maior, certo? Então vamos lá, primeiro Enoque, né? Enoque referente a Moisés, certo? Jered referente a Elias, né? Aí vem Malalel referente a João Batista. Aí parou, entrou na intervenção divina. Porém, nessa Bíblia significativa teve uma continuação correta de Cristo, de uma formação correta. Aí depois vai entrar, tirando a intervenção divina, tirando essa intervenção divina, vai entrar Cainã, né? Cainã sendo Paulo, Cainã, né, referente a Paulo, vai entrar Enos, esse corpo original, vai entrar Enos, de uma certa forma, se ele tiver acompanhado com João, ele vai ser a palavra da vida, certo? Vou explicar isso aqui agora, vou passar essa informação. Enos referente a Pedro, tá vendo? Vai entrar essa informação, Enos referente a Pedro, e por último, Sete referente a João, certo? O João, ele vai cair direto no relacionamento social, mas ele vai vir anticristo, ele vai ficar bem aqui debaixo, aqui, na postura que Jesus está, pelo anticristo, certo? Pelo anticristo. Então, essa estrutura, ela vai tirando a intervenção divina, ela vai encaixar aqui, ok? Encaixar dessa forma aqui, tá certo? Dessa forma que ela vai encaixar. Aí daqui para cá, cada um vai ter que produzir o seu relacionamento social. E em uma determinada situação, esse corpo aqui, ele vai manter dois espíritos, ele vai manter vida e corpo, ok? Vida e corpo. E daqui de baixo aqui vai dar um relacionamento social. Bom, a princípio é isso. Aí o que eu quero que vocês entendam é Pedro I e Pedro II, para que vocês entendam isso aqui. Por exemplo, o espírito de João mais o corpo de Pedro é igual a Pedro I. Você vê que ele começa com o espírito, aí com o corpo de Pedro, aí Pedro I. Espírito de Pedro, tá vendo? Esse aqui foi escandalizado. E corpo de João, aí Pedro II, esse daqui já foi escandalizado, certo? Aí o que sobrou foi João, o espírito de João e o espírito do Pedro. Aí vai dar Pedro I, certo? Aí essa estrutura ela vai entrar aqui, certo? Palavra, né, vida, corpo e relacionamento social. De uma certa forma, essa estrutura vai entrar ali de baixo. Aqui, né, o João vai profetizar sobre a vida e sobre o corpo. Ele vai profetizar daqui do Cristo, como a postura que Jesus teve. Aí Jesus estava aqui, ele profetizou sobre o corpo e profetizou sobre a vida. João vai fazer a mesma coisa, ele vai profetizar sobre o corpo, vai profetizar sobre a vida. Porém, não vai ter mais esse sacrifício, ok? Não vai ter mais esse sacrifício, porque Deus não vai permitir.
Bom, então vamos continuar. E João vai profetizar sobre a vida, né, e a morte do corpo, né, para a consciência do corpo, para relacionamento social, ok? E nesta formação eles já estão invertidos, né? Espírito e corpo por causa de Cristo, como eu tenho dito, Pedro I e Pedro II já estão invertidos. Esta estrutura vai depender de como eles estão habitados. A sua ordem representa tempos e sinais de tempo, isto sim, dentro do Cristo, sendo que o anticristo é a criação que imita Deus, né, na sua criação. Eles imitam Deus na sua criação. E o Cristo é a formação de Deus, né, do ato consciente de Deus, né? E sendo Jesus, sendo Jesus em específico, ele é o falso Cristo, né? Ou seja, o próprio anticristo, e que imita a criação dos corpos, nas imagens dos corpos, e sendo este Deus dos deuses. Quando ele sacrifica o corpo, as pessoas começam a imaginar alguma coisa que aquele corpo, ele é o Cristo, nunca vai ser. Cristo nunca vai ser corpo, irmão, nunca vai ser, certo? O máximo que ele pode fazer é gerar ato positivo, ato negativo, língua positiva e língua negativa, e que essa negação, no final, ele vai transformar corpo e ele vai transformar em relacionamento social, porque é isso que Deus quer, ok? Os corpos dos príncipes vão sinalizar os sinais dos tempos, e sendo os próprios corpos, com o próprio corpo deles ele sinaliza o tempo, né? E o tempo sendo o Cristo. Esses corpos são formados pelos atos que estejam no tempo, corpos e tempos dos corpos. E de forma que o tempo é o Cristo e os corpos é a morte. E a morte, aplicada de uma forma ideológica, ela permanece no elemento neutro da sua emoção. E se esta explicar morte física e emocional, ela vai ficar como legado, sufocando o fruto para o bem de todos os corpos de Cristo, até que a verdade possa estabelecer por uma razão social. Os corpos deixará de ser um sinal e tornará a sua consciência sobre o bem e sobre o mal. Então é isso. Se esse corpo, se essa morte ela for incomum, ela vai se ausentar, vai representar o elemento neutro, né? É como você está aqui, por exemplo, existe muita situação da vida de muitos profetas, as pessoas não sabem a vida do político, não sabem da vida do artista, eles sabem a arte que eles apresentam. É mais uma ideia, uma ideologia, né, que ela vai formando para as pessoas se interagir dentro dessa ideia, certo? Ela não pode haver um resultado emocional, porque a minha consciência, a minha vida ela vai representar a minha vida, não vai representar a vida de pessoas, ninguém. Então o profeta ele apresenta uma ideia, e essa ideia, sendo a formação de Cristo, ela forma tudo perfeito, porque cada pessoa que foi criando essa cidade, essa coisa grandiosa e espiritual, para que a gente tomamos ciência de tudo que Deus fez, ok? Vou fazer uma segunda parte desse blog diário sobre, né, os 6 príncipes, e para que a gente possamos continuar, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.